TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica e nós vamos retomar uma entrevista muito boa, muito interessante que teve semana passada com o Emílio Rota, que hoje é chefe da redação do Jornal Informativo do Vale, que faz, na verdade, o conhecimento muito atento da nossa comunidade e do nosso Alto Taquari. Bem-vindo ao programa, nosso programa, Marco. Emílio. E semana passada nós estávamos comentando sobre a questão da criminalidade, sobre o papel da polícia, que deu para se entender claramente que não se pode combater os crimes com tão pouco recurso humano e muitas vezes econômico que tem a polícia, mas mesmo assim a gente tem aquela carga de reflexão, até onde vai chegar isso, esse é o nosso medo. E eu vou retomar essa pergunta no final, mas antes eu gostaria de te perguntar, até porque eu te conheço mais de uma década, e sei que o jornal teve uma vida própria e tu teve uma vida dentro do jornal em que consistiu de grandes matérias e de grandes causas. Eu digo, o advogado sempre tem os grandes causas, as grandes coisas que vai se recordar e fica falando para os amigos e se reporta, às vezes, até em jurisprudência. Aqui no jornal, e digo na questão profissional, o que tu teve assim, de coisas dentro da natureza criminal, que mais ou menos a gente sempre debate aqui, e não se pode sair disso, e de natureza social que foi relevante nos teus trabalhos aqui? Tu, inclusive, ganhou prêmios já, tá? Em relação a prêmios, por 2 vezes eu fiquei como segundo colocado no prêmio de jornalismo do Ministério Público. Também fui agraciado com o título de jornalista destaque do interior do estado em 2009 e fui finalista desse mesmo prêmio por 2 outras oportunidades. Bom, Marco, dos grandes casos em 10 anos de polícia, né, foram muitos, assim. Alguns que me marcaram foi os primeiros, assim, a questão do seco mesmo, como eu falei no programa anterior, né? Que a gente acompanhou de perto a ascensão e a queda, né, do bandido número 1 do estado, até porque ele tinha muitas ligações em Lajeado e a partir de fontes que eu tinha, consegui acompanhar muito a movimentação dele, né, muitas vezes pautando veículos de imprensa da capital ou de outras regiões do estado com as matérias que a gente fazia aqui, né. Questão da CPI dos pneus também, que havia um inquérito policial correndo, mas que daqui a pouco não estava tendo a devida atenção, né, e ele ganhou notoriedade a partir de uma reportagem minha. A partir dessa reportagem também passei, na época fui ameaçado, precisei sair da região, né, e fui processado, né, o processo acabou não dando em nada, digamos assim, mas se criou a partir dali uma CPI também, que ficou conhecida como CPI dos pneus. Na CPI dos pneus também não se encontraram os culpados ou não se comprovou os supostos desvios, os comprovados supostos desvios, né? E o inquérito policial também terminou de forma leve, digamos assim, né? Meses depois, o delegado responsável foi transferido da região. Não sei se isso tem a ver ou não, mas foi algo que incomodou bastante na época, porque, como acontece com casos envolvendo administrações municipais, sendo culpadas ou não, né? Sempre que o caso é de repercussão, a imprensa sofre, né? E a gente sofreu bastante naquela época. Esse tipo de pressão, esse tipo de sofrimento, diz para nós o que é? Olha, porque é difícil trabalhar assim sob pressão. É complicado. Acontece que assim não é só administração pública. Nesse período todo de matérias policiais, eu fui ameaçado por administrações públicas, por policiais civis, por policiais militares, por promotores de justiça, por integrantes da SUSEP e por criminosos.
ameaças graves, ameaças leves, ameaças veladas, mas fui ameaçado por todos os Como lados. é que você sai disso? Algumas são preocupantes, né, tia? No momento em que... eu não vou dizer quem foi, claro, mas no momento em que um servidor público da segurança te coloca numa sala e coloca a arma do lado, uma sala trancada, dizendo o que tu tá querendo investigando minha vida, tu sai dessa sala, se tu sai dessa sala preocupado, né, tia? E isso aconteceu. Então, a gente sofre pressão e dependendo do caso, às vezes a gente tem que ceder, né, tia? Às vezes a gente acaba cedendo e deixando alguma coisa passar. Por algum tempo, a gente publicou uma série de matérias intituladas O Campo do Crack. A gente estava fazendo uma série de matérias, né, tia? Mas a gente, Jornal Informativo, estava publicando referentes ao campo de São José, que era um local onde ocorria muito tráfico de drogas. Eu acho que até hoje tem presença de craqueiros lá, do lado de uma escola infantil, né, tia? E naquele período eu comecei a receber alguns telefonemas de origem desconhecida que falavam, olha, tu acabou de sair de tal lugar, e desligava, tu acabou de sair de tal lugar, e desligava. E até que um dia eu recebi um recado, só vão parar de te seguir no dia que tu parar com as matérias. Opa! E daí a gente começa a pensar até que ponto vale a pena, né? Porque durante um mês a gente fez matérias sobre o campo do crack e na época nada foi feito. A polícia não foi lá, né? Eventualmente ocorria alguma batida, alguma coisa, mas a gente toda hora colocando matéria e nada foi feito. E na época eu pensei, poxa, até que ponto vale a pena eu estar fazendo isso se não está dando resultado, né? E na época eu parei com as matérias. Certo, óbvio. Né? Então, assim, isso acontece, né? Isso acontece bastante. Como é que tu, hoje, sendo eu estudante de jornalismo, né? E até porque eu sou advogado que atua nessa área, eu sempre tenho como defesa, a melhor defesa de qualquer ameaça é um trabalho íntegro e honesto que tu vai fazer. Tu fazendo um trabalho íntegro e honesto e sabendo que tu fez tudo pela parte, e que principalmente assim aqueles que estão nas linhas de prisão, o advogado tem que ter o ímpeto de defender, né? Então essa é a defesa que o advogado tem. Faz bem teu trabalho que tu nunca vai ter teu problema. Agora, como é que tu sai de uma situação dessa aí? Eu sendo um jovem que estou começando com jornalismo, uma autoridade botando uma pistola do lado, olha, tu tá... Como é que tu te estrutura nisso aí? Porque daí a imprensa porque o que se vê da imprensa é ficar amordaçada, ela fica à mercê, na verdade, de uma violência, né? E essa liberdade que a gente tem de falar o que pensa ou de publicar aquilo que o bom senso permite é que te dá o sentido de liberdade que nós temos hoje para falar, desde que a gente não ofenda, óbvio. Mas nesse caso, assim, que eu sinto que tu foi coagido quase, né? Como é que tu faz essa situação? Como é que tu joga com isso? Pois é, vai muito do momento, né, Marco? Choque, porque é uma decepção no momento. Porque, Emílio, me corrija se eu estou errado, o pior bandido é aquele que é da autoridade. Né? Porque o quanto o cara que é bandido te ameaça, sabe que é bandido, claro, mas no momento claro. que vem uma autoridade... que daí vem a decepção junto. É óbvio. Então, tu acaba te tornando mais frio, eu acho, no trato, sabe? Com algumas pessoas, e não que eu não respeite polícia ou outros integrantes da segurança pública, não é nada disso, mas a gente começa a filtrar algumas pessoas e a gente começa a tentar perceber quem vale a pena e quem não vale a pena, sabe? E isso tem em todas as áreas, não é só na segurança pública. Em administrações públicas tem isso, em empresas tem isso. Tem gente que merece e tem gente que não merece, tem gente que é boa, tem gente que não é boa, né? Nesse episódio aí dessa autoridade, eu simplesmente tentei desconversar e sair dali o mais rápido possível. O problema é que esse fato aí teve um agravante, que essa pessoa que me ameaçou, ela ficou sabendo que eu estava investigando a situação dela através da corregedoria do seu órgão. Eu tinha feito contato com o corregedor e feito algumas questões,
e o corregedor repassou isso a essa pessoa. E então ele deixou de exercer a função dele para defender a classe dele, né? Então nessa questão aí não foi só o erro dele, foi um erro do sistema, né? Foi um problema bem grave, assim. Acabei deixando de lado a história. Tu deixou de lado em razão Deixei de lado a história, e era uma questão voltada aos direitos humanos também, mas deixei de lado a história. Porque, na verdade, a gente pega no teu tempo, e hoje como editor-chefe, né? Eu me lembro quando tu era jornalista, e as pessoas... Sou jornalista. Tu é jornalista ainda, mas é que tu tá tu tá num patamar... Só não tô correndo rua. Tu não tá correndo. Eu acho que, assim, eu vejo tu tá numa pirâmide de coordenação, Sim. muito mais que uma pesquisa de campo, que é Claro, o trabalho de campo. claro. Né? E que é necessário, até pela tua idade. Hoje, tu não precisa correr, os lobos, né, e os diabos sabem mais pelo tempo do que pela corrida da caça. Né? Bom, mas o que eu quero dizer é que tudo isso aí me faz ver que muitas vezes as pessoas, principalmente do que leem o jornal informativo, eles acham que é muito simples fazer uma matéria. Sim. Né? Então, eu digo muitas vezes que como advogado é muito simples ser defesa, e não é. E eu vou dizer mais na área da questão jornalística, na qual hoje eu estou fazendo esse papel, que para tu fazer uma matéria tem que ter uma compreensão muito grande e correr o risco da matéria. Claro. Então, tudo que tu publica, na verdade, existe uma preparação atrás de horas de trabalho, e as pessoas leem, às vezes, numa parte e dizem, mas isso aqui é fácil, qualquer um sabia. Mentira. Porque no momento que tu bota, principalmente no informativo, quando tu bota ali, é que estruturalmente existe uma fonte correta. Tá? E aí eu vou para uma pergunta. Emílio... Eu só quero te acrescentar, claro. assim, né? Tem matérias e matérias, né, Marco? E tu pode, por exemplo, fazer polícia indo na delegacia, pegando claro. a ocorrência e noticiando. Isso é um tipo de matéria. Só. Tu pode te limitar a isso. E não vai estar errado. Entendeu? Tu vai estar noticiando igual. Só são jornalismos diferentes, mas não existe o certo e o errado. Tu pode ir além ou tu pode ficar no que basta, entendeu? Então, não quero sim que pareça que não se faz isso ou tal, mas tu pode noticiar de dois tipos, né? E hoje, qual seria o teu tipo que tu adotaria, se fosse hoje? E hoje tu está numa pirâmide de, digamos assim, de organização na redação. Eu adotaria ou faria a equipe trabalhar? Como tu faria hoje? Eu faria do mesmo jeito que eu sempre fiz. Do mesmo jeito? Sim. Mas isso daí, todos os jornalistas, cada jornalista é diferente, né? De tanto que não são todos jornalistas que são jornalistas investigativos, né? Até esse conceito de jornalismo investigativo é engraçado, porque se tu for pensar, toda matéria é investigativa, toda reportagem é investigativa. No momento que tu está fazendo perguntas para uma fonte, tu está investigando. Tá? O que torna o jornalismo investigativo é tu ir além do oficial e do que apenas uma ou duas fontes te falam. É tu tentar passar dessa nessa questão de ir além, né? Porque eu sei que essa é a essência do jornal, né? Eu vejo muito aquela... A gente pega todos os grandes jornais, isso desde o Walter Yates, que a gente vê que foi a imprensa que começou a divulgar os primeiros caminhos, e aqui o Jornal Informativo, nas suas devidas proporções, também faz isso, mas muitas vezes o repórter tem que ir além. Sim. E o advogado de defesa também tem que ir além, e o promotor tem que ir além, né? E muitas vezes a gente passa 4, 3 passadas da fronteira e volta correndo, né? Isso aí. Isso para ti, tu já fez muito disso? Já. Uma coisa, eu já fiz muito, assim. O que me incomoda um pouco... Do Rio é o que tu fez muito mesmo. O que me incomoda um pouco eu não sei se é a garotada que está chegando das faculdades ou é pela experiência, eu não sei, e não é uma reclamação minha, é uma reclamação de diversos jornais. Hoje o repórter, ele chega no jornal, eu não estou falando de todos também, não quero generalizar, tá? Mas alguns chegam no jornal, bate o cartão, faz as suas 6 horas, bate o cartão e vai embora. E acabou. Não é mais repórter. Ele quer cumprir o horário. Cumpriu o horário, fez as 2, 3 matérias dele do dia. Deu. E deu. Isso aí não. Sabe? E isso daí é um problema que todas as empresas de comunicação estão passando. Tá? É uma... Não sei se o jornalismo, o produtor de conteúdo está se modificando, tá? Mas o que eu vejo de grandes repórteres, não tem hora, sabe? Não tem hora.
né? Se tu precisar ficar numa história lá 10, 12, 15 horas um dia, tu vai ficar, porque tu vai ter o prazer de ver isso no dia seguinte, né? Quantas vezes eu não estava trabalhando e eu ia conversar contigo sobre algum caso, ou eu te ligava 9, 10 da noite, só para tirar uma dúvida e tal. E isso daí, eu sei que que grandes jornalistas fazem. Eu não estou me colocando de maneira alguma nesse rol aí de grandes jornalistas. Mas tu segue essa escola, mas eu isso que é sempre importante. tentei me espelhar neles, assim, sabe? Então é isso que vai fazer tu ir além, né? Vai te fazer ir além, não chegar no jornal e ver que tu tem 3 pautas para fazer, cada pauta tu vai entrevistar 2 pessoas, então tu vai entrevistar 6 pessoas no dia e vai embora. Tu vai ir além se tu entrevistar 10 pessoas, né? Se tu pesquisar, se tu vê se aquilo ali, como os advogados, os promotores fazem, se tem jurisprudência que pode te agregar naquele teu processo ou na minha matéria, né? Isso não são todos os jornalistas que fazem. E é difícil encontrar gente que faça isso, né? É muito difícil. Gente que está disposta a se dedicar, né? A ir para casa pensando no que ele poderia ter feito de melhor, ou, sabe? E outra, assim, Marco, talvez em alguns casos eu conseguisse ir um pouco além, por não serem casos factuais, não precisarem ser noticiados de um dia para o outro, tá? Então, deu um assassinato hoje, amanhã eu noticio o assassinato, mas daqui a uma semana eu noticio os desdobramentos daquele assassinato, da investigação, sabe? Então, assim, isso tu não vai conseguir fazer nas tuas 6 horas de trabalho. Tu vai conseguir fazer conversando aqui e ali, buscando informações, sabe? De ir na vila lá onde ocorreu o assassinato e conversar com os vizinhos do cara, né? Hoje, muitos repórteres não sabem onde ficam os principais pontos de tráfico da cidade. E é importante que tu saiba, não que tu vá comprar droga, mas tu tem que saber, né? Tu tem que saber. Tu fez um trabalho desse jornal, os principais pontos? Sim, a gente noticiou, eu acho que eram, eu não tenho certeza, mas eu acho que eram 80 pontos de droga, de venda de droga em Lajeado na época. Eu acho que era alguma coisa. E de forma reticente permanece e no mesmo aquilo ponto. lá, pois é, eu já não sei mais porque eu não rodo mais, né? Mas aquela matéria também me deu muito problema, né? Por conta dos líderes da segurança pública na época dizendo que eu estava fazendo apologia ao tráfico. Mas que na verdade tu tá fazendo só que eu tinha trabalho. buscado as informações com eles. E hoje, passado 10 anos, você percebe que ainda existe essa pressão política, no sentido de muitas vezes o jornal querer ser um pouco mais instigativo, vamos dizer assim, do que muitas vezes, porque a gente não pode fugir de uma crítica destrutiva e construtiva, né, Emílio? E eu também digo a instigação construtiva e destrutiva. E eu vejo que todas as coisas do jornal são sempre construtivas. Então, essa questão da polícia hoje, a gente não pode fugir do debate de que existe um problema e que tem que instigar o problema. Sim. Hoje, do tempo, passados 10 anos, hoje continua a mesma situação, essa pressão, tu hoje como pessoa, como profissional, existe isso ou não para ti? Pois é, Marco. Talvez hoje a crítica que chegue a mim seja mais dura por não ser eu que estou lá buscando as informações, entendeu? Hoje eu não tenho mais aquele relacionamento diário com os integrantes da segurança pública. Os personagens direto com essa situação empírica, posso dizer assim, então é muito complicado falar isso, sabe? Eu não sei se é diferente ou não. Existe, mas eu acho que como sempre existiu. E é natural se sai no jornal alguma coisa contrária ao órgão que tu trabalha. Se em outro veículo de imprensa sair algo falando mal do informativo, eu também vou ficar contrariado, né? E vou buscar a resposta e vou reclamar. E a reclamação é natural e ela é salutar, porque às vezes, todas as vezes que nós recebemos reclamação, nós analisamos o que pode ter acontecido. Todas as vezes, né? E muitas dessas vezes a gente percebe erros nossos que a gente não tinha percebido. Que a gente passou da fronteira, como tu disse, e a gente ficou na fronteira lá, ficou do outro lado e não tinha percebido. Acontece isso? Acontece? Então, assim,
Se daqui a pouco uma administração municipal liga pra gente dizendo, pô, só sai matéria ruim do meu município. Pô, faz 1 ano que vocês não publicam nada de bom no meu município. A gente vai olhar o jornal de 1 ano. Né? E, eventualmente, a gente diz, pô, é verdade. Saiu uma matéria boa daquele município em 1 ano. Sabe? Então, assim, é importante a gente fazer o meia-culpa também. Às vezes a gente erra. E às vezes a gente... e às vezes não tem como controlar. Né? Um repórter traz uma matéria, eu tenho que confiar nele. Eu não sei se ele entrevistou aquela pessoa que ele indicou, eu não sei se o que a pessoa disse está ali, né? E além disso tem toda a experiência do próprio repórter. Se qualquer colega fizer uma matéria sobre esse programa que a gente está fazendo aqui, cada um vai escrever de um jeito diferente, cada um vai contar o programa de um jeito diferente. E isso é o que os repórteres fazem. Eu posso dar a mesma matéria para 2 repórteres diferentes, vai sair 2 matérias diferentes. Então tem todas essas questões assim, né? A matéria às vezes ela sai errada e o repórter não queria que ela saísse errada, mas ele acrescentou algo da sua experiência ou da sua observação, tal, e ele passou os limites, né? E hoje nesse contextualizando fim de ano e até os dias de hoje, dentro do cenário jornalístico de Lajeado, o que tu vê de relevante hoje que, digamos, tu como hoje redator e chefe de uma equipe, o que faltou para ti hoje que poderia ter sido feito e não foi feito até hoje? Não entendi como assim. Né? Passado 10 anos com essa tua experiência, hoje tu está no setor de administração, do começo do ano, desde quando tu começou a assumir essa posição, até os dias de hoje, o que para ti poderia ter sido feito mais e tu não conseguiu fazer? Porque tu tem uma grande experiência de campo investigativo. Hoje, infelizmente, para mim, que eu sou da área da jurídica, eu vejo que nós perdemos um grande investigador jornalístico. Né? Eu digo grande porque realmente tu teve nas pontas de todos os grandes crimes do Estado do Rio Grande do Sul, tu teve ali fazendo a cobertura, muitas vezes dando furo. Hoje, nessa condição que tu está de praticamente administrar o conjunto de ideias, o que tu poderia ter feito e não conseguiu fazer? O que tu tem mais para frente para fazer? A gente está fazendo. Na verdade, esse foi um ano de muitas mudanças na redação do jornal. Né? A gente está com uma equipe nova, eu acho que renovou em 50% a equipe. Né? Trouxemos jornalistas muito qualificados, e só que tudo é questão de adaptação. Então, como eu te disse, leva pelo menos 6 meses para te ter uma lista de boas fontes. Né? E muitos dos jornalistas que estão aí estão há menos de 6 meses. Então as coisas, como eu te disse, estão num crescente, estão melhorando. Né? Acredito que em alguns meses a gente vai ter uma equipe formada por bons repórteres investigativos, talvez não na área criminal, não, claro, tá? Mas em outras áreas. Né? E a gente está formando essas pessoas, formando uma equipe que está empolgada com o jornal, está empolgada em fazer grandes reportagens. Né? Então eu percebo isso, assim. É uma equipe que hoje está pensando em crescer e não ficar estagnado do jeito que estava há um tempo. Né? E tu achas que essas pessoas que aí estão hoje... porque a gente vê o profissional de 2 horas, eu vejo assim, aquele que tem o ímpeto, aquele que quer, que muitas vezes não é o valor que agrega o que tu faz, né? É o caso que tu pega que vai agregar o valor, né? Quantos casos a gente já não pegou que de prima tu vê que não ia dar nada, sim, e uma matéria que não ia dar nada e daqui a pouco se volumou. Tu teve algum caso assim que começou do nada e daqui a pouco tu viu que a coisa é de grande porte que tu não sabe como agir? Sim, já aconteceu alguma matéria nesse sentido? Pode dizer para nós assim? Olha, foram muitos casos, mas... Eu sei uma matéria que tu fez em mim, não querendo atrapalhar teu raciocínio, de repente já me corta agora se tu tiver. Eu me lembro que tu fez uma matéria sobre os presídios há muito tempo atrás, sobre a superlotação dos presídios, sim, né? Hoje, né, eu acho que está igual ou pior, né? Existem matérias que tu pode fazer e que não mudam nada, essa seria uma delas? Sim, existem muitas, assim, tio. E isso é lamentável, né? Eu fiz uma série uns anos atrás sobre o crack. Uma pedra no meio do caminho era o título da série. Foram 5 reportagens e na época deve ter sido por volta de 2005, 2006,
O crack nem era tudo isso, depois, uns anos atrás, se tornou ainda muito pior, né? E hoje, eu vejo assim que eu tenho a impressão que muitas vezes as matérias elas passam reto, assim, as pessoas leem, gostam, mas quem poderia fazer alguma coisa não faz, sabe? E acho que terrível, é isso que tu quer dizer. É isso. Sabe? E é lamentável, assim. Anos atrás, quando eu fiz essa matéria, essa série do presídio aí, da superlotação, era uma época que havia possibilidade da construção de um presídio de 25 milhões de reais, um presídio modelo no Santo Antônio, com verbas federais, a verba estava liberada, e o presídio não saiu por causa da existência de uma tribo indígena ali. Só que essa tribo indígena que protestou contra a construção de um presídio que iria trazer para eles um monte de benefícios, essa mesma tribo tinha optado por morar anos antes do lado do presídio estadual de Lajeado. Ela foi realocada para uma área melhor e depois não aceitou ter um presídio de novo perto dela. E nós perdemos essa verba, né? Então, assim, nós acompanhamos, batemos forte, assim como todo mundo na administração pública, e o Ministério Público Federal acabou por conseguir essa vitória para eles, do Ministério Público Federal e para a FUNAI e para os indígenas, de não construção de um presídio na região. Hoje a gente consegue colocar 24 homens presos numa cela prevista para 6 pessoas, né? E agora, chegando o verão, chega lá dentro de uma cela, deve chegar a 50 graus centígrados, né? Gostaria às vezes de que algumas autoridades estivessem dentro de uma cela dessa, para ver o que com 24 homens a 50 graus, para ver a possibilidade de ressocialização que existe num lugar assim. Mas parece que ninguém quer ver esse tipo de situação. Não estou defendendo o criminoso, sabe? Não estou dizendo que os criminosos devem ser soltos, só que assim, nós não somos bichos, sabe? E é justo que eles cumpram pena numa cela para 6 pessoas, com 6 pessoas ali dentro. Claro. Né? Como é que tu vai ressocializar um criminoso, melhorar a vida dele fazendo isso? Não, tu não faz? Tu pode estar certo que jamais ele vai ser socializado. Também, mas, claro. Sabe que essa tal de política criminal dos presídios, Emílio, eu nem sei se na verdade eu acho que as autoridades ou a sociedade, entre quais eu me incluo, parece que a gente está vendo um filme que não acontece com nós, isso aí. Não acontece na cidade de Lajeado. E eu digo isso aí, que, analisando o que tu falou do presídio, que deveria um presídio modelo, que iria ser uma verba fantástica, parece que essas notícias, o que poderia ser uma coisa positiva, perfeita, ela parece que virou negativa. É isso aí. Isso acontece com os Não, jornalistas? acontece. E outra coisa, Marco. No nosso jargão jurídico, perder ação. Sim. Isso acontece de vocês? Sim. A gente às vezes encampa umas questões e a gente perde. Uma coisa que eu acho que seria muito boa para a sociedade é que hoje a sociedade, e não só aqui, a sociedade, acho que no Brasil inteiro, presídio é o que está para dentro do muro, né? Ninguém vê, não está incomodando a gente que está aqui fora. Mas por que não colocam adolescentes e crianças a fazer tour dentro do presídio? Como nos Estados Unidos fazem. Conhecer o presídio, cara. Eles vão ver que se eles forem pelo lado obscuro, né, se tornarem criminosos, eles vão ficar ali. Tenho certeza que muitos não... Tu sabe, Emílio, tem um programa nos Estados Unidos onde eles levam os marginais de início. Sim, É fantástico. Emílio, nós estamos terminando. Eu queria que tu desse as últimas palavras aqui para o nosso programa e depois... Não, eu queria agradecer, né, o convite, fiquei muito honrado, né? Sempre fui um admirador do teu trabalho, sempre te incomodei. Obrigado. Muito, sempre me atendeu muito bem. Algumas vezes me atendeu mal, mas a maioria das vezes me atendeu muito bem, né? E desejar sorte para ti. E para o nosso jornal, o nosso programa. Exatamente. Né? Emílio, satisfação. Bom, foi uma satisfação entrevistar um jornalista, eu considero jornalista, que realmente é extremamente inteligente e extremamente investigativo. Eu não tenho dúvida se o Emílio fosse advogado, promotor ou juiz, seria brilhante como ele é agora. Então, até o nosso próximo programa.